dia, gente. Eu tô a Jacinta Pereira. Tô estressada desse... Já fiz a minha terapia de tomar 100 mil cafés hoje, aceleramento em mim, que sou sua arte. Pintei meu cabelo 100 mil vezes, tá? O cabelo tem que estar impecável porque a gente tá se matando, entendeu? Já cutuquei meu ouvido milésimas vezes, já comprei uns 10 desse aqui, já usei só hoje, tá? Vocês estão achando que eu sou o Juan Rocha que fica aí comendo todo mundo e não acontece nada, é? Ou a Larissa, mano, que dá o xiri pra homem casado e pra todos os homens não acontece nada com ela? Não sou intocada, não, mano. Se eu pensar em dar meu xiri, eu penso 1 milhão de vezes nas consequências que vai me acontecer. Se eu vou morrer, então... Se eu vou morrer, se eu vou perder tudo que é meu, enfim. Eu penso bastante antes de me envolver, porque eu sei que eu vou sofrer consequência. Meu Deus, aqui em casa tá parecendo loja de Illuminati. É um roubo das minhas coisas assim, que eu não sei nem o que dizer. Esse pessoal tá doido. Não é por nada não, eu tomei 100 mil cafés, mas até agora eu quero tomar. E o menino, aquele menino, ele é acostumado a dar o cu dele, né? Ele falou pra mim que dava cu, que gostava de dar cu, que era o cara que dava cu. O Haroldo, ele era um especialista em dar cu ali. E não é fácil. Haroldo Juan Rocha, mano, aquele menino, ele tinha especialização em trabalhar como Uber. E uma especialização dele era andar meio metro e parar para comer mulher na rua. E depois ele comia mulher de graça e não dava 1 centavo, mano. Ele pegava aquelas colegialzinhas que não são quenga e que dão um priquito de graça e ia embora. E não é só isso, é até pior. Quando ele se envolvia com as mulheres, o Haroldo Juan Rocha, ele gostava de comer mulheres da família dele. E o que ele fazia? Da família delas. Ele tinha caso com elas. Ele tinha caso com as mulheres. E virava pai dos filhos das irmãs da mulher dele. Entendeu? O cara é considerado, olha, cadeia nele, né? Então ele é ex-detento do Carandiru, daquele tempo onde que aconteceu aquela rebelião, onde os caras eram extremamente perigosos. E ele não é um qualquer não, entendeu? E é até pior, né? Viver refém de um criminoso não é pra qualquer um, não. É mentes criminosas na gente pra gente conseguir lidar e sair viva, sem perder nada. Vou logo dizendo, falar assim, é minha amiga, minha não sei o quê, já sai por aí correndo, porque minha amiga minha, é amaldiçoada, fala mal de mim pra me ser famosa. Amiga minha faz os outros assistir meus vídeos. Amiga minha faz os outros comentar, curtir, dar like, se inscrever. Amiga que é amiga ajuda a amiga, entendeu? Você quer que eu compre seu produto? Você compra o meu também. Amiga faz isso. Amiga da minha família que não me assiste, que não curte, que não comenta minhas coisas e fica com história. Não é amiga da minha família, não. Hum? E ele é assim, quando ele se envolve com a mulher, ele fica cercando a mulher, ele fica cercando a mulher, fica cercando a mulher, até conseguir se envolver com alguém da família da mulher só pra querer foder a mulher. E dizer que ela não presta, que a família dela não presta, mas no final das contas, não é a família da mulher que não presta, é o cara que não vale a porra nenhuma, entendeu? E quer ter um valor que é impossível dar pra uma imundiça dessa. Quem quer dar um valor numa imundiça? A gente paga um valor num homem que vale uma fortuna. Veio com história pra mim, sabe, Suelen? Tem um puteiro aí no centro da cidade, do lado do puteiro, tem especificamente um puteiro de homem. Do lado do puteiro feminino tem um puteiro de homem. E lá eu fazia programa. Eu sou garoto de programa. Aí eu disse, é mesmo, menino? Que mais? Ah, e lá eu fazia programa. Enganava as velhinhas, ficava com as coisas delas e tudo mais. Sabe a bombom, a bundão lá do funk? A melancia, ela tem mania de botar saliva no cotonete e passar no ouvido. Vocês acreditam nisso? Tem gente que saliva o cotonete pra usar. Vocês acham isso normal? Sei não, hein? Tem algo de errado. Tô com uma alergia que fica fechando a minha laringe e fica me causando um certo desgosto, sabe? E mal-estar.
Não é fácil não. Fui lá no brechó, comprei um monte de bijuteriazinha baratinha aqui pra me gravar clipe e tudo mais e fico criando. Olha só como tá tudo bagunçado aqui minhas coisas. Eu coloquei pra mim gravar vídeo. Mana, mas não é fácil. Olha, em vez de quando fica aparecendo na minha frente as coisas sumindo, eu tô parecendo a Jesus Cristo quando o anjo aparece e as coisas. E o anjo aparece pra ele do nada depois some, sabe? Não é possível. Cismou com a filha lá da Dona Rosa, casou com a menina, escondido. No tempo que eu namorava ele, tá? Eu namorei ele era casado, né? Vocês não esqueçam que eu sou atriz, então não tem como as coisas que eu contar aqui serem especificamente verdade, ok? Posso pegar nomes e nomes, mas não especificamente seja de verdade, né? Então, no caso do Juan, eu vou ter que mentir, porque ele faz mesmo isso. Então, eu vou dizer que ele não faz porque eu me envolvi com ele, entendeu? Pra esconder que ele não vale nada. E depois eu fui descobrir que era uma armação pra tentarem me destruir, como sempre, né? Sempre tem um armando contra mim. Não sei, eu sofro de perseguição de inveja. Das pessoas ficarem ali esperando a pessoa curtir e puxar. Tem como tirar a curtida que estão colocando aqui no coisa. Tem como tirar comentário. Então, se a gente não segurar, a pessoa tira. A pessoa tira o escrito. Entendeu? No meu tá dando pra fazer essas coisas que eu não acredito que eu vi com meus olhos. Subiu 15 milhões no meu, sumiu 15 milhões no meu. Apareceu 56 bilhões na minha conta, sumiu 56 bilhões na minha conta. É desse jeito que eu tenho enfrentado as coisas, tenho enfrentado a vida, e tenho enfrentado a vida, e tenho enfrentado a vida, e tenho enfrentado a vida, ok? Agora vamos de novo. Né? Tenho enfrentado a vida e tenho enfrentado a vida. O Haroldo Juan Rocha era conhecido por comer um monte de prostituta, assim que ele falava as mulheres que ele comia. Com os amigos dele lá, ele dizia que era gay e tinha um cara que sustentava ele, entendeu? E o cara, quando eu ia conversar com ele sobre relacionamento, se ele se envolvia com menina, ele falava que comia umas putas por aí, ele falava assim pro cara. Agora, as meninas que ele comia, ele não dava um centavo e ainda chamava as mulheres de puta. Depois ele desmoralizava mesmo, mentia, ele era forjador. Forjador é quando alguém mente e inventa algo sobre alguém, que cria uma história que não existe. E quando a gente chega lá, a gente vê que o cara é até pior. Um belo dia a gente arma de ir no encontro. Quando chega lá, mano, o cara era aqueles boy. É os caras que entram pra socar as pessoas nas festas, nos lugares. Ele era armador, o cara que chega pra armar confusão. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu. E nessa putaria eu não descobri que a Larissa tinha caso com o menino. E eu não fazia ideia. E nessa putaria o menino deu ideia pra Larissa ter o contato do meu ex-esposo. Ter o contato do meu ex-esposo, né? E nessa putaria, e é isso, né? E nessa putaria eles acabaram casando. Viraram marido e mulher, tiveram filho. Depois ele foi lá no amigo dele e falou, olha, eu enganei a Larissa com raiva. Eu comi a Daniele, engravidei ela perdia o bebê. Eu saía com a Daniele. Eu cheguei a me envolver com a irmã dela que tem HIV. Só pra se envolver com as duas pra passar o vírus do HIV pra elas. E eu ainda sou HIV, ele falando. E o que eu fiz? Eu vou no Hemorrão, faço tratamento, ele falou, o menino. O menino, então, tu se envolveu com a menina que tem HIV só pra transferir pras meninas? Foi. Ele falou, foi, porque elas são prostitutas, são envolvidas em tráfico de droga e assassinato. Elas trabalham pra área do crime, na área de assassinato. E a bestada de uma ex minha não fazia ideia
se envolveu com as meninas, quase correndo risco de morrer e me colocando em perigo de vida. Ele disse. E daí eu falei assim, começando com o menino, e aí, sobre essa menina, essa ex dele aí, o que ele fez com ela? Não, ele sacaneou ela, se envolveu com ela, ela era ex-esposa de um homem importante, de auditor, né, ele disse. Que eu tinha contado, eu não lembro de contar, eu lembro de ter dito que era de um advogado, depois ter mentido que era um moribundo, enfim. E daí ele disse bem assim, eu sacaneei ela, eu saía com outras mulheres. Sempre quando eu saía com ela, eu saía com outras mulheres. Eu tinha que fazer sexo com outras mulheres, porque eu tinha um acordo com a Larissa, que quando ela tivesse com outra pessoa, eu tinha que me envolver com gente assim do meio dela, porque não sei, ela sempre indicava a amizade delas pra me se envolver. Porque ela tava com outra pessoa, então tinha um relacionamento tipo casamento com a Larissa, secreto, onde ninguém sabia. Aí, com essa menina, o que tu fez? Sacaneei ela, depois ela ficou doida achando que eu tinha engravidado ela. E eu não podia engravidar. Não podia engravidar ela, que eu tava usando um troço. Ele disse que tinha uma produção que não podia engravidar. Olha, né? Começa que eu tenho um problema de policisto. Significa que a minha menstruação atrasa. E dessa vez minha menstruação tinha atrasado 3 meses. Não teria possibilidade de eu ser mãe de filho dele. Porque eu também sofri um eclipse durante, após minha gestação. E durante minha gestação eu sofri pressão alta ou pressão baixa. Que faz o útero baixar, enfim, isso. E durante isso, eu ter sofrido o eclipse, eu não posso ter mais filho. Não tem possibilidade, certo? Lembra que eu disse que eu era lésbica e não sei o quê? Eu sou bissexual, gente. Da vez que eu disse que eu era lésbica, eu tava falando referente a uma história que eu tava contando de uma mulher, ok? E aqui eu tô contando a história como se fosse a Larissa, bissexual. Larissa é caso da Daniele também, que se envolve com a Larissa. E desde criança ela se envolve. Então, eu não vi nada demais. Eu já sabia que ela se envolveu, entende? Da Daniele ficar beijando o peito da Larissa ficar beijando o peito da Daniele na minha frente, beijando a Daniele na boca, com ciúme, querendo dormir lá no quarto com a gente. Enquanto eu dormia na rede, a Dani dormia na cama. E nessa putaria ele falou, eu comi também a outra prima dela. Aqui elas apresentaram pro meu amigo lá, que é a agiota. Ah, é mesmo? A gente falando, né? E ela, comi e engravidei. O filho que ela tem é meu, de sangue meu. Eu engravidei. Agora, a Suela eu não engravidei, não, mano. Eu não podia engravidar, não. Não podia nem ter feito sexo com ela, que eu não podia, que a menina não tinha deixado eu fazer. Que a Larissa não tinha deixado eu fazer. Um relacionamento tinha sido armado por ela, entendeu? Que eu não podia me relacionar com ninguém, que eu não tava divorciada, certo? Então eu não podia ter relacionamento com ninguém. Depois disso, passei por baterias de exame que eu descobri que o menino era perturbado da cabeça. Eu fiz exame até pra dar o cu. Vamos dizer assim, pra vocês entenderem. Mas graças a Deus, no meu exame não deu nada. Não tem nada, graças a Deus. Tô limpa, né? Não tenho doença venérea, não tenho doença psicopática. O problema é que eu tenho depressão, mas porque eu sofri trauma dos meus relacionamentos, como esse, o relacionamento absurdo que eu tive com esse menino. Do menino falar por aí que adquiriu HIV pra tentar destruir o pessoal lá, né? Ele é doido, como é que ele vai ser um portador de vírus HIV e casar com a Larissa? Então, até hoje ele tá casado com a Larissa lá, então eu não faço ideia, ok? E é isso. Larissa, né? Eu sinto te dizer, sabe? O teu Breno, que tu fez aí dar em cima de mim, de me desmoralizar, me paquerando, que eu entendi isso como uma desmoralização, Larissa. Desculpa, eu não sou muito o tipo da mulher que tem amizade e que o cara vai dar em cima de mim e eu vou achar que eu sou a gostosa. Eu vou me achar uma mulher desmoralizada e que o homem tenha coragem e força de tentar falar ou se enxerir pra mim, sabe? Se oferecer pra mim, Larissa, entendeu? Eu não vou me sentir uma mulher muito assim, incrível, né? Pronto. Larissa, eu não vou me sentir incrível. Não vou, não tem como. Mas o Breno, se tu não sabe, Larissa, é meu primo,
filho do meu tio, assim vai. Eu descobri assim, Larissa, a situação. Depois, Larissa, eu sei que tu não vai acreditar. Eu descobri depois que o Juan é meu primo. E que ele é doido da cabeça. Ele veio me dizer que tu me desmoralizou, dizendo pra ele que eu era de programa e que eu não valia nada. E um monte de coisa que ele disse. Né? Que tu tinha roubado meu celular, que tu entrava nas minhas redes sociais, que tu tinha roubado dinheiro, que... Sei que foi a história que o Juan contou, Larissa. Né, depois. Disse que tu tinha forjado pra me deixar doida, junto com as tuas amigas. E que tu era a casa do Enéas. E que a tua tia tinha um filho dele. E se eu te contar, Larissa, que eu descobri que a tua tia, a Rosângela, não vale nada, ela se envolveu com um ex meu junto com a tia Iracema. Olha que eu sei que um ex que eu me envolvi no tempo que eu fui ex do Luke, quando eu me separei, eu me envolvi com um menino. Esse menino se envolveu com a tua tia. E depois se envolveu com a tia Iracema. Esse menino, Marissa, é meu ex. E depois eu descobri que a tua tia tinha um filho do Enéas. Você acredita? Então, por aí tu vai tirando, Larissa, né? Que eu não fazia ideia, que eu não deveria nem ter pisado na tua casa pra não me acontecer uma tragédia dessa, de uma desmoralização, de uma coisa que eu jamais fui, coisa que você não tem nem como provar, Larissa, pela finalidade da gente não ter essa amizade de sair pro canto pra mim te levar pra um programa, por exemplo, né, Larissa? Pra um homem ter coragem de me oferecer um programa. Depois que eu conheci a Larissa, eu tava parada um dia num lugar, o cara teve a ousadia de vir falar merda pra mim. Mano, eu já voei no cara num tapão. Entendeu, Larissa? Comigo não. Comigo é na porrada. Porque eu não. De me desrespeitou, é homem. Eu vou ter medo, eu vou me afugentar. Não, eu já dou-lhe a porrada mesmo. E se o cara não aguentar, ele que se capote lá na baixa da égua, vai chamar policial, se a agência universitária, o mundo. E se não aguentar, mano, não se mete no meu caminho, que eu não sou normal, não. Eu mato mesmo. Se me desmoralizar e afetar minha dignidade, eu não quero saber. Por que eu sou assim? Porque se eu for no governo, eles vão ficar do lado do criminoso. Eles vão falar, o cara fere a dignidade dela, então vocês não vão defender ela, vocês vão ficar contra ela e ficar do lado do cara. Então é governo que vai me defender ou é corrupção? Se é corrupção do governo, então é corrupção em cima de corrupção. Já que a mulher não tem o direito defendido, eu sofri um crime lá em São Paulo. Vê se eu quero parar pra pensar em ir em São Paulo. Tive a minha dignidade aferida e eu fui ameaçada de morte. Sofri tentativa noite e dia, vinda da mulher que era a ex-mulher do meu ex-marido. A mulher só quietou quando eu fui parar na delegacia ou quando eu fui presa. E até assim, eu acho que a mulher não parou. Desde o meu relacionamento com o Juan, que a minha tia, a mulher do titio, até hoje a mulher fica parecendo um espírito pulando pro lado pro outro, tentando salvar a minha vida. Entendeu? O Juan, ele trabalha nessa área. Se ele falar que na verdade, olha, Larissa, diferente de ti, eu passo pelas coisas pra falar, entendeu? Eu não vou abrir a boca pra falar de alguém se eu não viver e não passar ali nas coisas. Ele falou assim, ela trabalha na área de assassino, Sueli. Cuidado. Vou me envolver com essa menina que ela veio com as graças de me ameaçar de morte, me sacaneou e tentou me matar. Depois veio com história de dizer que era tua prima, Suelen, que era prima, sobrinha do Seni, que era sobrinha do Seni, que era não sei o que do Seni. Daí ele falou que era pra mim tomar cuidado, que eu podia ser morta, que não sei o que. Aí pegou, foi lá na polícia, autorizou drone pra filmar a transferência instantânea da polícia. Por quê? Por causa de tentativa de assassinato. Ele disse que a menina cometia crime, ela matava a pessoa e dizia que a pessoa tinha se suicidado. E agora, se eu falar que eu não sou filha da Neide de sangue, alguém vai acreditar? Se eu falar, mãe, não é pra senhora mais estar casada com o Seni, que ele é primo da Larissa que me traiu, teve um caso com o Enésio, com o meu ex. Eu não quero mais seu casamento, a senhora vai me entender? A minha mãe, ela não vai me ouvir, não, que ela não é minha mãe verdadeira. Se eu contar Juan, tu é meu primo de uma mãe portiça, entendeu? Tu não é meu primo de sangue, Juan, porque tu não teve consideração por mim. Não, tu se envolveu. Mesmo assim, peguei HIV só pra fuder elas. Não, não tem essa de que eu peguei HIV pra destruir elas. Se eu falar, mamãe, se separe. Mamãe, aconteceu isso.
Não tem mais como a senhora viver casada assim, mas não pode falar, não pode se meter, tem que deixar, não sei o que. Então tá, não é tua mãe, não sei o que. Então, pronto, né? E agora que eu passei por isso, eu tive que pedir ajuda dela. Como eu disse, as minhas coisas estavam sumindo na minha frente, assim. A menina mexia nas minhas coisas, usava minha roupa, usava a calcinha junto com a mãe. A mãe que não era prostituta, Dona Rosa, é ex-garota de programa de um puteiro lá no centro. Inclusive do puteiro do lado do puteiro onde você ia. Entendeu? Pra você entender, que você tá, do puteiro que você tá falando. Não só ela, como Rosângela, a do Enes também, que é a mãe do filho dele lá, diz que. E o Enes, eu tenho medo até de falar do Enes, que ele é um homem importante, Juan. E tu, Juan, tu também não é um homem qualquer, Juan. O Juan teve o quê? O Juan é importante, porque ele é ex-traficante, amigo só de gente poderosa no tráfico, amigo só de gente poderosa na polícia. E adivinha, os poderosos na polícia, tudo corrupto que mata qualquer um. Eles vão querer saber se o cara é poderoso? Não. Tu pensou, Larissa, nisso? Tu já ouviu falar que a tua mãe acha que tu é filha do Enéas? Tu chegou a ouvir a história que a tua mãe disse que teve um caso com meu ex-esposo, Larissa? Não? Então ela foi falar isso pro Seni. Você acredita? Tu soube dessa história do caso da Rosa com o Enéas, Larissa? Não, né? Tu não soube, Larissa. Agora, Larissa, o Juan, ele faz isso, Larissa. Ele faz o lado da corrupção do crime. Se é advogado, ele entra em contato com o advogado para destruir o advogado. E o cara não consegue vencer uma causa nem na justiça. Não importa quem seja. Não importa nem se é parente dele. Se ele não gosta, ele põe para destruir, Larissa. Né? Né? Ele não vai querer saber quem é o Enéas, não, Larissa. Você já procurou saber se o Enéas não é teu pai, Larissa? E no tempo lá do teu nascimento, quem andava pirocando naquele priquito da tua mãe era o Enéas, Larissa, que eu vi. Eu soube da história. Agora, como foi? Larissa, procura foto, procura vídeo. Lá você vai encontrar que você pode ter dado xiri pro seu próprio pai. Ah, Sueli, eu sofri prostituição infantil, estupro, essas coisas. E a minha mãe não me apoiou, então a minha também não me apoia, não. Se eu falar que eu quero que ela separe, ela não vai aceitar. Ela não vai aceitar separar. Ela, não importa o motivo que eu dei. Me matou, me estrupou, me coisou. Se ele me matar e me jogar aqui, coisa, ela ainda vê, ainda ajuda a coisar, entendeu? O boy Gondom é mais ou menos assim, Larissa. Os boy Gondom, eles não ficam do lado de filho, não. Eles matam os filhos dele. Né? Ah, não sei o que, blá blá blá, tchá tchá tchá, né? Ah, mas pode ter sido o Breno que colocou ele pra mim coisar. Larissa, o Juan é primo do Breno. Eles são primos, Larissa, acredita? Eu sei que tu não vai acreditar, mas são primos de sangue puríssimo, mano. Da mesma coisa ali, ó. São tudo da mesma lá. Os meus parentes tudo tem mania de comer. As irmãs ali das ex dele. As primas. O Jonathan é meu primo. O Ribeiro se envolveu com a minha prima. Veio com graça pro lado da Priscila. Eles não respeitam, não. Se der confiança, eles enfiam o pica mesmo e foda-se. Ainda namorou a minha prima, diz que no tempo que ainda era casada. De porta. Só pra vocês acreditarem que a mulher dele ainda aceitou. E depois ainda veio com história de que era melhor digno do que todo mundo. Isso se ele não estiver comendo criança por aí, né? Olha que eu sei desses meninos assim. Eu não sei que é crime falar sem ter a prova, entendeu, Larissa? Mas se eu falar aqui, Larissa, ninguém acredita. Agora a história do Juan tem envolvimento com essas coisas, Larissa, pode gritar é pro mundo todo que tem como provar. Ah, mas o meu ex era. Olha, Larissa, o fato do teu ex me perseguir, me assediar sexualmente já é um crime. Tá? Agora, vim querer descontar em mim teus casos com os outros também já é crime, porque eu não tenho nada a ver com a tua vida. Ah, Sueli, mas eu sou melhor que tu, que eu sou mulher de. Então, cuidado, na tua mente tá dizendo que eu me envolvi com meu primo, mas eu não me envolvi, não. Entendeu? Entendeu? Não gosto de ti, porque tu se envolveu com meu ex-esposo e eu tenho prova que tu foi amante. Eu não gosto dela.
É uma mulher que não vale nada, é bandida de facção, é garota de programa, tá? E o diabo a quatro. Ah, eu posso provar, Larissa, é terrível a coisa. No teu envolvimento, as coisas são possível provar. No meu, não, entendeu? Larissa. E até pior. Se vir com forjado, tá lascado. Desce uma cadeia brincando. Viu? Como eu disse, a minha mãe é tua mãe pra te defender? A minha mãe não é tua mãe. Minha mãe não é mãe de Seni. Seni não é parente da Ned. A minha mãe tem a obrigação de me defender. Se não gostou, separa. Se não gostou, separa. Então eu não lhe defendo também. Entendeu? Eu tô fazendo uma paródia aqui, inventando uma coisa e a pessoa ainda tá brigando comigo de lá. Não vou pra igreja. Vocês já me perguntaram por que eu não vou na igreja? Na igreja é só bandido. Assassino, prostituta, bandido, forjador, gente que entra, que a igreja ajuda a entrar pra matar os outros dentro da igreja. É só assim na igreja, vocês estão doidas? Então, é como entrar num presídio, mana. Ou tu fica estalta sem falar nada, ou tu morre lá. Fui na igreja da minha avó, eu fiquei assim, ó, com medo. E eles não respeitam, não. Que eles sabiam que eu era famosinha aqui, né? Segundo eles, não é a quantidade de pessoas que a gente tem aqui, não. Eles não entendem que tem que ter gente aqui. Eles entendem que eu tendo aqui, eu sou famosa. Que eu tendo aqui, eu sou isso. Ah, não sei o que, blá blá blá, tchá tchá tchá, blá blá blá, tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Agora eu tenho culpa. A minha vida, na infância eu projetei. E eu morava com a minha avó, era sustentada lá pela minha avó, né? Eu planejei minha vida. Eu vou ser advogada, vou ser professora, eu vou ser cantora. Eu vou isso, eu fui atrás, corri atrás do meu sonho. Alguma vez eu projetei possibilidade de ser mulher de alguém ou de alguém que prestasse pra mim. E inclui fidelidade, dignidade e amor próprio. E não o próprio amor por ele, mas por mim. Né? Ai, que eu que tenho que amar. Eu não vou amar ninguém que me ame. E que prove, pra mim não ter que bater de frente e explicar que não é amor. Agora, todo mundo entendeu, né? Pronto. Não é fácil falar mentira tendo que ficar sério. Vocês acham que eu seria contratada para a Rede Globo? Então, tá aqui lançado meu podcast, né? Para que vocês queiram me contratar. E eu estou falando diretamente com a Larissa que tá aqui na minha frente. Para vocês que querem me contratar, eu tô à disposição, tá? Eu criei essa situação aqui para conversar com vocês, ok? Aí, o que vocês acham? Vocês acham que eu tenho potencial artístico? Tenho um potencial artístico ou não tenho? Hein? Pois é, gente. Então é isso. Sabe, eu tava pensando em prolongar. E transformar em humor. Vocês viram que ficou uma coisa... Começou do humor, de uma piada, e de uma putaria, assim. Parecida assim com uma coisa, né? Enfim, eu tenho me inspirado no Pochá, pra ver se funciona aqui, né? E foi pro Gentil. Depois eu já tava falando com ela como se eu fosse da polícia. Enfim, pronto. Agora a gente vai falar com a Larissa. Do jeito engraçado, né, Larissa? Pronto. Larissa, né? Quando eu era criança, tu queria ficar beijando a minha boca. Tu lembra? E por causa disso, de uma vez da mamãe não querer deixar, tu ficou com raiva e blá blá blá, que a gente nem se falou mais. Depois veio atrás de mim, junto com um Thaleson. E já tava com graça de novo pro meu lado, de beijar minha boca, não sei o que, tchá tchá tchá, né, Larissa? Aí ficou com raiva, porque eu não queria e não quis mais falar comigo. Fui morar contigo e tu já tava com as graças de peitinho, peitinho. Quando eu vejo, já tava me dando os beijos, né? Aí, beijo de amizade, certo? Fique esperto, Larissa. Né? É tipo uma mentira contada atrás de uma verdade. Se eu contar, gente, que eu já comprei 20 milhões de cotonete pra cutucar meu ouvido. Olha o tanto de pente que eu já
comprei pra pentear meu cabelo. Sabe quantos desodorantes eu passo no corpo inteiro? E passo o dia cheirando que eu pareço gaveta de roupa. Ou, não, gaveta, caixa de sapato cheiroso pra Dedé, ou caixa de roupa. Sabe aquela roupa cheirosa? Aquelas caixas de perfume cheirosa no mundo. Então eu pareço isso. E não é fácil, né? E não é fácil, e não é fácil, e não é fácil, ok? Todas as minhas roupas são compradas em brechó. Você me perguntou por quê? Lá em São Paulo, fui numa loja, comprei um monte de coisa assim cara, ok? Gastei 10 mil, 50, 60, que eu não sabia nem de quem era. E gastei com raiva lá do meu marido, ok? Cabra safado, tá me dando essa fortuna aqui, né? Gastei quase 100 mil na loja. Cheguei com uma bolsa de roupa, sapato, acessório, creme, o de acho a quatro, até perfume eu comprei, carérrimo, da Chanel, da Doce Cabana. Moleque doido. Desapareceu como um anjo na minha frente e na frente dele, que a gente se desesperou. Um olhava pra cara do outro, que diabo foi isso? Parece que a gente não viveu isso hoje. Depois apareceu tudinho na nossa frente, mano, que nem eu acreditei. No dia que eu briguei com ele, mano, esse homem pegou tudo, rasgou. Quebrou perfume, destruiu o creme. Mano, um homem saiu destruindo a casa inteira que eu me desesperei. Eu falei, pera, se eu quero ser safado comigo é nunca mais. Aí me separei, mas demorou uns 7 meses e eu voltei de novo. Lá ele me deu 300 mil de roupa, sapato e o diabo a 4. Com raiva, fiquei buceta da vida. Fui com umas 3, 4, 5 sacolas de roupa pra casa. E me vestia de roupa carérrima todo dia. Ficava dentro de casa com a roupa mais cara que nem o diabo aguenta. Olha, essa camisa aqui eu achei na rua lá e cortei a camisa e fiz tipo choque, ó. E daí, sabe o que eu peguei? Eu cortei na frente e atrás, ó, pra ficar aberta aqui atrás. Sabe o que eu fiz depois? Aí minha roupa cara, mano. Um belo dia ele ficou com raiva de mim. Botou tudo num saco como se fosse saco de lixo. Primeiro mendigo que passou mandou um cara que carrega a roupa, não tem? Com raiva de mim. Ele colocou dentro do coisa e mandou ele dar pra mendiga minha roupa da Chanel, da Dolce Cabana, que eu quase fui parar num hospício de doida. Pegou minhas maquiagens, raspou, enfiava a faca assim e fazia um monte de coisa. E fazia... Me deu uma casa com raiva, me tomou, passou pro nome do filho dele com raiva. Isso só porque eu não fiz o que ele queria. Que quando ele chegasse, a comida já tivesse pronta. Eu atrasei, a comida tava pronta, ele pegou com raiva, saiu destruindo, foi tudo. Não tive tempo nem de salvar um sapato, que ele rasgou. Ele rasgou o sapato, mano, eu não acreditei. Eu falei, Alfredo, pelo amor de Deus, você tá destruindo a minha vida. Não é fácil, olha. No outro dia eu tava acostumada a andar de ônibus lá em São Paulo sem pagar um centavo, porque os motoristas do ônibus, eu não sei. Eu não sou famosa, gente, mas lá em São Paulo tudo era de graça. Eu entrava, eles deixavam eu fazer propaganda, eles queriam que eu divulgasse as coisas. Lá em São Paulo, mano, eu sou tipo a popstar. Eu entrava num lugar, eles queriam me dar café, eles queriam que eu comesse de graça. E eles queriam que eu filmasse, que eu podia filmar, que eu podia não sei o que. Eles colocavam minhas músicas pra me ouvir. E o diabo a quatro. E é até pior. Enfim. E era babado e confusão e gritaria, tá? De eu estar bem lá no restaurante com o Alfredinho e chegar minhas amigas lá do trabalho e ela me contaria as histórias da vida dela. No final, São Paulo é um país, é um estado de muita sacanagem, né? Prostituição, dinheiro, fortuna. Qual é a prostituição? Não é a prostituição da mulher fazer tchaca por dinheiro. É a prostituição
situação, sabe, assim, eu não sei explicar, assim. Trocar de casal, término de relacionamento já vai pra outro, tá namorando, já tem outro, enfim, é esse tipo de prostituição que eu tô falando, tá, gente? Enfim, não é fácil, entendeu? Tipo, gente galinha, mulherenga e tal, só gente bacana. Daí eu fiquei puta da vida com meu esposo, que ele não queria me ajudar no processo aí, eu vim pra cá resolver esse negócio de processo. E simplesmente, gente, gente, já tô indo pra 4 meses, 5, 6, talvez eu vou ficar esse ano pra cá. Talvez eu vá pra São Paulo e volte de novo. E talvez eu vá ficar indo e vindo, entende? Então eu vou ver se eu alugo uma casa pra mim ficar. Entendeu? Porque não é fácil, né? Sofrer abandono uterino, ser abandonada, né? Não é fácil, não. É uma coisa bem complicada. É isso, sabe? E lá, eu fui presa e fui parar lá na penitenciária, certo? E lá, colega, aquela menina tinha um cara de mau elemento, de bandido, que dava um pouco de medo, assim. Parecia que eu tava naquele desenho do Mickey, onde as meninas tinham a aparência daqueles bandidos que usavam o troço assim, sabe? E eu ficava olhando assim. E não é fácil, né? E ali, mano, eu descobri que não tem como ser lésbica. Menina, nunca imaginei que mulher odiasse outra mulher tanto assim. Menina do céu, eu tive um medo de ser morta. Dia e noite com medo de ser morta. Do ódio que as pessoas tinham de mim. Eu senti, sabe? E eu nem conhecia, nunca fiz nada pra ninguém, né? Geralmente eu sou tanto que me faz coisa, mas eu sempre relevo e saio, né? Por exemplo, meu namoro com um, que ele me traiu com a menina lá, que ficou no quarto no carro dele, já terminei, não queria mais saber. O Ené resolveu aí, né, gostar de outra mulher, ficou chorando lá pra mim que amava a mulher, eu me separei, pronto. Fui expulsa de dentro de casa, ele disse que eu saí. Eu fui expulsa, que ele disse que não tinha como eu ficar lá, que ele gostava de outra mulher. Meu ex, o Leandro, beijou uma mulher na minha frente, terminou na hora o relacionamento. Quando eu vi o Luke com a menina de biquíni dentro do carro dele, acabou na hora o relacionamento. Acabou, mano, que eu não tive nem a chance de dizer, de falar que acabou, né? O Alfredo veio com história de que queria, que não aceitava que eu me envolvesse com ninguém. Quando eu fui investigar o Alfredo, ele tava se envolvendo com outra mulher. A ex dele, daí a gente brigou. Eu fui explicar pra ele, Alfredo, eu descobri que aquela mulher, a tal da Nancy, tua ex, é envolvida em facção criminosa do grupo PCC na área de assassinato. Por que essa mulher tá dizendo que é tua ex-esposa e que se envolveu contigo? Então essa mulher, eu acho que ela quer te matar. Você não acredita? Porque o filho dela, o parente dela, tava passando na TV. E ele tinha sido solto por assassinato, se eu não me engano. Desse jeito que se aproxima de mim. Eu fui pra São Paulo quando eu vi esse tipo de gente tava perto de mim. Eu não acreditei. Mano, em cada coisa que me acontece, que eu não acreditei.
No outro dia eu tava bem lá casada com o Fiuk, escondida, né? Sem ninguém saber. De repente me deparo com a ex dele perguntando o que eu fazia na casa dele. Eu falei, bom, eu sou mulher dele, tenho um filho com ele, e responsabilidades e muito mais. Ela falou, você não saia da casa do meu ex. A mulher começou a me expulsar da casa. Que era pra mim sair da casa do ex dela, que o filho... ela não queria saber do filho. Se era meu ou se não era, se era dele, né? Enfim. Pra você entender, quando a gente vive um relacionamento com gente doida, acontece essas coisas. A gente tá vivendo nossa vida numa boa e a pessoa achar que tem direito no que é dos outros. Né? Uma vez a mãe do Luke... O Luke é doido da cabeça, ele não é bom, eu não aceito nem que ele tenha relacionamento, porque ele é perturbado, ele bate nas mulheres. Ele bate nas mulheres, que ele se envolve, ele tem raiva, ele bate. Seja qual for a mulher, ele não vai querer saber não. E depois ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí, como ele não quer nem saber. E é bárbaro. Né? E é bárbaro, é terrível. Não só é terrível, que a gente não sabe como agir, né? Né? Uma situação difícil. Olha, no meu relacionamento com o Lucas, eu sofri muita perseguição da família dele, vindo deles. Que eu não sabia, não sabia. Uma vez eu ia pra casa da minha tia, e eu era mocinha, ele me xingou, a menina, que eu tinha terminado com ele, que ele tava saindo com outra mulher. Diz que tava se encontrando em aplicativo do não sei o que lá, naquele tempo tinha o nome do aplicativo. Com outras mulheres, eu terminei. Depois veio com os papos lá e tal. Eu voltei, mas foi voltar pra depois se arrepender. Nessa putaria, perdi a virgindade. Depois de um ano e pouco, o menino não me respeitava mais. Era um relacionamento forjado de alguém querendo que ele me desmoralizasse. Depois começou... Eu já não era a moça que ele tinha tirado a virgindade. Eu já era uma mulher que nem eu sabia que eu era, sabe? É desse jeito que acontece comigo. Das pessoas criarem história, mentirem e depois não querem nem saber. Se envolver com gente doida que fica querendo saber da nossa vida para querer incriminar a gente também não é uma boa ideia, né? Então, é perigoso, né? Você quer saber de gente que você não sabe quem é, depois você vai querer me culpar e dizer que eu tenho alguma coisa a ver, ou você que é abelhudo numa coisa que não lhe interessa. Você viu querendo saber da sua vida? Você viu querendo saber se você era preto, branco, azul ou coisa? Né? Não tem condição. Esse pessoal que é envolvido nessas nojeiras de crime, que não vale nada, não se envolve comigo, tá? Não, não, não. Me tire do caminho de vocês. Porque depois vocês vão ser investigados pela polícia e vão presos. Todos os meus erros já desceram penitenciário. Já descobriu por quê? Mas, rapaz, nenhum prestava. Né? Vinham com faixa do Enéas, é corrupto. Sofreu processo de corrupção, tá? Tentativa de assassinato. Um monte de acusação no nome dele, inclusive envolvendo as ex dele. Todas as ex dele ele tenta enlouquecer e coisar. Ele ainda tenta forjar contra as ex dele. Ele mente no processo. Ex dele, por exemplo, a mãe do filho dele, que diz que segundo ele tirou a virgindade e tudo da menina. Ele tava dizendo que era puta e que não valia nada no processo. E que ela que não prestava. Diz que o Ener mandou ela se prostituir com o cara, que ela gostou do cara, porque ele queria ter o negócio lá no governo e queria se fazer às custas dela. Ela, a puta da vida, se separou dele, porque ele não veio com essa história pro lado dela. E é até pior a história. Leandro se envolveu em crime depois que eu conheci o Leandro, foi preso. O Luke foi preso por tentar matar a ex dele aí. Ele disse que não tentava, não. O Luke tem 3, 4 processos no rabo dele por tentativa de assassinato. Por tentativa de assassinato, ok? O Alfredo é ex-presidiário. Virou detetive e diz que estava tentando esconder que era ex-presidiário.
Conheci o Edson, descobri que o Edson é envolvido em crime de tráfico de droga. Ele responde até por processo de tentativa de assassinato. Tomei até susto com a história que eu descobri. Que a mulher tava contando. Eu falei, né? Tem algo de errado. Todos os homens que eu me envolvo, tem algo nisso. Eu me envolvi com um menino lá em São Paulo, não valia nada. Envolvi com o outro, era um tal de PC, de grupo de PCC. Eu envolvi com o outro também, era envolvido em crime, que quando a gente saía, parecia que saía toda a facção pra fora da coisa que a gente andava na rua sendo ameaçada. Não parecia nem normal ali o negócio, entendeu? Não parecia normal. Como não parecia ser, de fato, normal, gente. Eu não sei explicar. Como eu disse, eu não sou famosa. Mas lá em São Paulo, gente, eu conseguia lugar pra morar sem gastar um centavo. Fazia propaganda, ganhava dinheiro, me envolvia com todo mundo. Tava no meio dos famosos, ninguém nem se incomodava com a minha existência. Aqui em Manaus eu fui pra festa. Meu Deus, eu entrei na festa sendo lixada e saí da festa sendo lixada. Eu sentia como se eu tava sendo expulsa da festa. E parecia que eu era anônima. Vocês tomam cuidado quando o cara ele tiver muito comportamento de armar contra você e ficar tentando usar a família. Por quê? Esses são chamados de armador e trabalham para facção criminosa, onde eles indicam as pessoas para serem mortas. Entendeu? Eles indicam através de armação. É o que a Larissa é. Um perigo. Outra, o Juan também é indicador. Ele fica perseguindo a pessoa, ele fica indicando a pessoa pra polícia matar. Pra causar injustiça, pra forjar. Pra forjar contra a pessoa e tudo mais. É um homem perigosíssimo. Diz que um belo dia eu chego lá no meu patrão, ele já chegou. Sueli, não vai dar pra te ficar mais aqui, porque a mãe do Maluma Baby veio aqui pedir pra mim te demitir. A Anitta veio aqui, pediu pra mim te demitir. Beyoncé. Ivete Sangalo veio aqui, pediu pra mim te demitir. Janética Jackson passou aqui, pediu pra mim te demitir. A Janete não é ex do meu ex. A Janete Jackson é ex do meu ex. A Janete. A Ivete Sangalo não é ex do Enéas. O Enéas é do grupo uns e outro. É baterista lá. Envolvido em tráfico de droga, um monte de coisa. Em assassino, de ter gente pra matar os outros. Eu descobri. Empregada diz que garota de programa envolvida em tráfico de droga, marido de traficante. Não é doido? O amigo dele diz que é armador. Diz que arma para as pessoas morrerem. O neto. Ivete, Anitta, ex do Enéas. Eu não acreditei. Anitta, ex do Enéas. Xuxa Meneghel é ex-esposa do Enéas. Ex-esposa, eles foram casados quando eram mais novos. A Xuxa Meneghel é a esposa. A Angélica e a Eliana, as duas se envolveram também com o meu ex-esposo. Não foram namorada dele? A Angélica e a Eliana foram namorada dele, né? Agora vem pra parte da primeira pessoa que eu disse. Certo? Anitta e Maluma Baby. Certo? Esse eu não entendi. Depois eu fui entender que a Natália era garota de programa Book Rosa. O Enéas me mostrou o book rosa dela. E como é o book rosa? A mulher, ela tira foto nua. E é oferecida por uma agência para um artista casar, namorar, não sei. E às vezes é oferecido como garota de programa. É oferecido o programa da menina. Quando é modelo. E foi assim que fizeram com o Enéas com um monte de gente. Sabe a ex do Eike Batista? Foi ex do Enéas. A Mara Maravilha, ex do Enéas. Umas meninas lá, aquela tal de Rosângela, não tem? Como uma deusa, ex do meu ex-namorado, meu ex-marido, né? E o meu ex-marido é ex-ator da Malhação, ex-ator de outra novela aí, é minha ex-sogra, ex-atriz da Globo. A minha cunhada é ex-atriz da Globo, meu cunhado é envolvido lá naquele rumo também. Segundo alguns, ele é empresário do bom que consegue tudo pro cara, seja o que for. Família do meu ex, só gente importante e poderosa aqui. O pessoal dono da fábrica de invento é parente dele, fulano lá é parente dele, e assim vai, dono de shopping,
dono de Chanel, de presídio, se duvidar. Se duvidar, um presídio vira dele, que ele é doido. Eu não fui descobrir os relacionamentos do Enéas. Ah, inclusive, sabe a do Marcos Paulo? A menina não é ex do meu ex? A Andresa Urach. A Andresa é ex dele. Já pensou? Eu tenho que negociar e não falar a verdade pra não ser morta por uma pessoa que eu não sei nem quem é. É ex dele, você acredita? Eu nem acreditei. E ele é cheio de filho por aí. Filho com artista. Paquita de Xuxa, já foi ex dele, se eu não me engano. E assim foi. Essas mulheres tudo importante são ex dele. São ex dele, você acredita que eu não acreditei? Dele namorar e andar com a mulher pra cima e pra baixo, todo mundo via. Né? Dele ficar indo em caras e tudo. Nessa palhaçada, gente, eu não sei o que dizer. É o que aconteceu, né? É a verdade do meu ex-esposo. Respondeu processo por corrupção, sofreu processo por tentativa de assassinato vindo das ex dele, que ele tentou matar mesmo. Ele é doido, como eu disse. Ele é tão doido, ele sai se linkando. Ele nem percebe quem são as pessoas que estão nele. Ou então ele inocente contratou inocente, né? Mas quando eu cheguei lá, já tava essas pessoas lá. Ele tinha contratado, eu não faço ideia da história do coisa. Depois que eu fui... Mano, eu contratei um detetive, ele foi lá, tirou foto, filmou, fez o diabo, me mostrou. Prova legítima. É o Enéas, né? Peguei, me separei do Enéas e me envolvi com esse outro. Também não é fraco. Envolvido com um monte de gente famosa, que as pessoas trabalham até pra ele, inclusive. Que eu não acreditei. Que a gente descobre que o mundo do famoso é sujo feito cão, mana. Que ninguém consegue acreditar. De um jornalista sofrer ameaça de morte se falar de alguém. Né? Então é complicado, né? De sofrer ameaça de morte, de sofrer tentativa de assassinato e tudo mais. E olha, o mundo deles não é limpo de jeito nenhum, eles têm envolvimento ilícito mesmo. Segundo eles, é para a própria proteção deles, né? Não é. Eles se fecham e não deixam as pessoas entrarem no meio também. E depois eles querem matar, eles não querem saber quem é, não. Eles não medem, não. Eles não medem as consequências, eles não têm ideia do que fazem, ou eles se fazem de doido, né? Pronto. E é bárbaro. Por quê? Né? O nome de pessoas assim são forjadores. São forjadores que fazem o quê? Que arrumam a pessoa a se fuder. Tipo Léo Picon. Segundo o Enésio, a mãe do Léo era cantora quando ele conheceu ela. Léo, se tu não sabe, a tua mãe conhece meu ex antes de tu nascer, mano. Se eu não me engano, ele foi namorado dela, né? Então não tem como, Léo, né? A gente assumir nosso relacionamento secreto de casamento, tá? Não tem como, né? Uma vez sofri overdose de cachaça. Tomei uma garrafa. O Enéas, né? O meu ex, ele recebe as coisas. As empresas dão pra ele pra querer paparicar ele, pra ele facilitar as coisas, sabe? Corrupção. Depois é ele que é corrupto, entendeu? Aí os caras chegam pedindo as coisas, né? Dando as coisas pra ele. O cara deu, assim, grade de uísque pra ele. Carérrimo, assim, né? Eu fui tomar, não sabia que ia dar breakout em mim, né? Eu não sei, eu tava birobada do juiz, botei a música do Maluma bem e comecei a tomar lá. Daí eu fui blogar, ouvindo a música e fui cuidar da minha vida, né? Nessa palhaçada, gata. Quando foi meia-noite, eu passei das 8 horas da noite, a Ana Alice já tava dormindo, junto com o Enéas. Das 8 às 1 hora da manhã, eu tava desmaiada. Ele já acordou, me levando pro hospital, vomitando espuma. Era espuma que saía. De uísque, espuma, né? Então, não era o uísque, eu acho, porque eu bebi na primeira borrada do uísque, a gente já sentiu na primeira dose que já tá bêbado, bem dizer assim. Na segunda dose a gente não consegue mais tomar.
Sei que eu tomei um monte, lá depois saiu espuma da minha boca. Acho que o cara envenenou a bebida pra a gente morrer. Assim, a mamãe, ela não quer se separar do meu padrasto, né? Segundo ela conhecia ele desde criança e tal, né? Que eu saiba, a Dona Rosa foi ex do Seni. Quando, quando ele era novinho, assim, 14, 15 anos, eles namoraram, né? Se eu não me engano. E não é fácil, né? Enfim, pois é, gente. Eu vim aqui inventar umas histórias pra contar pra vocês, tá? Né? Não é fácil a vida. A gente inventa, cria mais umas histórias assim com o intuito de assim, né, pra vocês verem como eu sou atriz, né, pra me contratar, tipo um podcast ou um teste pra emissora, por exemplo, aqui, tá? Que eu tô fazendo. Aqui também serve um teste para o BBB, certo? 2027. Pra vocês verem se eu tenho capacidade de ser uma boa jogadora, de criar e lidar com as coisas. Será que eu vou lidar ou eu vou bater de frente, né? Será que eu vou me calar? Ou será que eu vou explodir, dançar, me arreganhar, dar prequito, ficar nua? Não sei, né, gente? Então, qualquer coisa estou aqui. Veja comigo e muito mais. Eu espero que vocês gostem. Um grande beijo e até a próxima. Beijo, gente. Até a próxima.